E aí? Falar pra vocês que quando a gente fala de primeiro volante, eu sou um cara que sou meio resistente a primeiro volante, mas o Luan sabe jogar bola, sabe arriscar de fora da área, sabe recompor. É um jogador um pouco mais pesado mesmo, mas sabe jogar futebol. E o Abel gosta dele. Então, conversando com esse amigo, pra mim, o Luan já é do Palmeiras. Conversando com ele, tá? Agora, basta o quê? Hoje o Luan não tem um valor de mercado assustador, não. É um valor de mercado justo, 3 milhões de euros. Ele já chegou a ter um valor de mercado superior. Ele chegou a custar aqui, rapaziada, 5 milhões de euros para um pouquinho mais, tá? Então é o seguinte, para mim já é do Palmeiras e eu vou já falar de agora, tá? Agora, eu não sei se o Palmeiras necessariamente precisa se posicionar, porque ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Só que aí o Palmeiras só teria Luan no ano que vem. O que eu acho que deveria ser feito? Quanto que o Luan vale? 3 milhões de euros? Insatisfeito no São Paulo, sem atuar demais? Se valer 20 milhões é muito, tá? Porque é 3 milhões de euros de valor especulado de mercado e sim, eu vejo muita gente falar assim, os valores de transfer market não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver para quem não sabe fazer a soma dos valores, né? Você vai para tempo de contrato e valor de mercado. Esse é o valor de mercado do Luan. Não, ouvi dizer que vale 10 milhões de euros. Não vale 10 milhões de euros. Vale por quê? Tá jogando num time bem bosta. É a realidade. Eu sei que isso aqui vai chegar para São Paulino. São Paulino vai ficar puto, mas a virada que vocês tomaram da gente no último Paulistão e não ter passado do Água Santa mostra que eu tenho a razão, tá? Então, de repente, vai marcar o Barolo, aí vai vir alguém aqui. O time é uma bosta. O time de São Paulo é uma bosta. Então, o Luan hoje joga num time bosta, tá? Que não vem atuando como titular e que, sim, se ele quisesse renovar, já teria renovado. Se hoje pintar uma qual que seria o ideal? O Palmeiras sinaliza uma proposta, tá? Porque o treinador gosta do Luan. Sinaliza a proposta. Sinalizada a proposta, fica tudo mais fácil. Porque aquilo que o jogador. O Palmeiras não pode ser acusado de aliciar jogador se ele sinalizar uma proposta. Ele joga a proposta para o São Paulo. São Paulo pegou essa proposta, joga uma proposta baixa. Já é o suficiente para sinalizar para o Luan que o Palmeiras quer ele. Pronto. Daí o Luan já não aceita contrato, daí ele vem cedo ou tarde. Se o São Paulo não quiser compensação financeira, segura o jogador até o final do ano. Meio do ano ele assina de graça com o Palmeiras. Para mim, ele já é jogador do Palmeiras. Estou falando agora. Agora, se o São Paulo irresponsavelmente amanhã oferecer um caminhão de dinheiro para ele, um contrato irrecusável e ele aceitar, uma outra questão. Para mim, ele já é jogador do Palmeiras. Estou cravando. Dificilmente eu faço isso. Para mim, eu só vou errar se o Luan receber um contrato irrecusável pelo que eu conversei. E aí ele vai aceitar, ele não é bobo, ele é profissional. Se ele não aceitar esse contrato, para mim ele já é jogador do Palmeiras. Então, dificilmente eu venho aqui numa live e chego para vocês falando que tem informação, que... Não, é só quando eu tenho. Foi assim poucas vezes. Foi com Borja, foi com... Cara, foi umas... Assim, 7 anos, se eu vim aqui 10 vezes para fazer isso, foi pouco. Foi muito, desculpa. Foi 10 vezes no máximo. Vocês conhecem aí os dois canais, tanto Não Importa o que Digam quanto o Insta Verde TV. E garanto para vocês, se eu fiz isso por mais de 10 vezes, foi 11. E olhe lá. Agora é o seguinte, deixa eu voltar para cá. O William também eu falei, mas foram poucas vezes, cara. Foram poucas vezes. Não tenho problema nenhum depois se vocês me cobrarem. Eu só vou errar se o São Paulo oferecer um contrato irrecusável. Se o São Paulo não oferecer esse contrato, ele joga no Palmeiras. Eu mantenho até o update. Vocês podem salvar a live, clipar e me cobrar depois, não tem problema. Pode falar, o menino do furo de ouro errou. Pode falar, não tem problema. Eu trago isso aqui poucas vezes, tá? É o suficiente para ele vestir a nossa camisa. Primeiro ponto. Claro, Fernando, você tá falando baseado no quê? Eu tô falando baseado no interesse do jogador. O que eu conversei hoje é baseado no interesse do jogador. Agora, aí tem que ter o interesse do Palmeiras. Se o Palmeiras se interessar, assim como me parece, que se o Abel for consultado, Abel, você gostaria de contar com o Luan como seu primeiro volante? Sabe o que o Abel vai responder? Sim. Sim. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele ia responder sim. Inclusive, na coletiva, ele fala do tipo de jogador que ele precisa para contenção. É o Luan. O jogador que o Abel precisa é o Luan. Veio sim o Richard Rios, vai nos ajudar, mas não é o jogador que o Abel precisa. Se perguntado do Abel, se qualquer jornalista perguntar o que o Abel acha do Luan, pode perguntar na próxima coletiva. O Abel vai falar que ele é um grande jogador.
Até porque já deixou isso bem claro. Deixou nesse vídeo que a gente mostrou e deixou numa coletiva de imprensa posterior, quando o Palmeiras ganhou. Quando o Palmeiras perdeu o Paulista para o São Paulo e depois quando ganhou também. Então, o jogador, o Abel gosta. Esses são os caminhos. Se vai acontecer ou não, vamos esperar. Eu acho que vai. Eu acho que o Luan é jogador do Palmeiras. Vai ser jogador do Palmeiras.